O que é mais fácil? Curarmos as nossas feridas emocionais ou nos afogarmos na bebida a tentar apagar a dor? Hum. Oi, oi, sejam bem-vindos. Este é um dia de conversão e conversas abertas. Um quadro em que eu ligo a câmera e falo do com a minha escolha. Hoje eu vou falar da dor por detrás do vício. Estava a ver um vídeo do médico Gabor Maté em que ele dizia assim, olha, não é o vício em si, mas é a dor que está escondida por detrás daquele vício. E ele disse assim, por exemplo, que seja qual for a droga, a substância química que você comece a usar, não é a substância química em si, mas é o alívio que essa substância te dá, que te permite esquecer uma certa dor que você não foi capaz de curar. E realmente faz sentido. Nós paramos para prestar atenção, por exemplo, estava a assistir a. Não assisto muito telenovela nesses dias, mas estava a ver trechos da novela Vale Tudo, né? E tem a personagem da Paola Oliveira, né? Que é a Heleninha, em que ela carrega a dor da culpa, né? Por se sentir responsável pelo acidente que o irmão sofreu, ela se sente responsável pela morte do irmão, né? Nesse acidente, e ela começa a beber, né? Com o intuito de apagar essa dor. Mas a pergunta é, o que é mais fácil? Ir ao fundo, tipo, curar a dor, né? E realmente se pararmos para prestar atenção com o personagem, né? Heleninha, ela bebe porque carrega a dor da culpa de ter sido responsável pelo acidente que matou o irmão. Então, algumas dores não, eu acho que ela se calhar não tivesse como parar para curar a dor, então acabou optando por se afogar na bebida. Isso traz alguma reflexão. Talvez todas as vezes que nós formos a ver uma pessoa perdida, seja nas drogas ou no alcoolismo, que nós nos questionássemos tudo bem, mas qual é essa dor? Porque o que acontece? Quando você, eu acho que cada vez que a pessoa bebe, ou seja qual for a substância, em algum momento traz alguma sensação de êxtase, traz alguma sensação de êxtase, por algum, seja qual for esse tempo. E durante esse curto espaço de tempo, nós nos desligamos daquela dor. E talvez exatamente disso que o cérebro estivesse à procura, de alguma coisa que nos permitisse nos desligarmos dessa dor. Porque o cérebro ele vai acostumando. Aí tem uma quantidade que faz com que você se desligue da dor por uma hora. Depois de algum tempo, aquela quantidade não será mais suficiente. Você vai precisar de mais, um pouco mais do que aquela quantidade. Aí você duplicou a dose. Aí você desliga e afasta daquela dor, fica nessa sensação de êxtase por mais tempo, né? Chega uma fase que aquela dose que você duplicou não é mais suficiente, você precisa triplicar a dose, quadruplicar a dose. E quando você vê, você está perdido no abismo da dependência química. Você precisa de mais e mais para poder fugir da realidade. A pergunta é, será que você pode fugir da realidade? E quando o efeito da substância passa, você volta à realidade, ela está ali, à tua espera. Aquela dor que você tanto lutou para fugir, ela simplesmente continua ali, onde você deixou. Às vezes é a dor do abuso, é a dor da violência, é a dor da rejeição, é a dor, enfim, são, são tantas as dores que nós olhamos assim e falamos, não, mas é mais fácil ignorar. Não, não é. Não é mais fácil ignorar. Às vezes, nós temos que nos permitir ir a fundo cada uma das dores que nós carregamos e curar. Eu falei para alguém uma vez
eu tive um abscesso. E, e o abscesso era na nádega. Foi uma história que eu contei para alguém uma vez. E, e o abscesso ele doía, gente, eu juro. Tá? Só que, para primeiro abscesso, quem já teve sabe que dói. Mas às vezes ficar com abscesso também é doloroso. Então, às vezes, é sobre escolhermos qual é a dor que nós aguentamos. A dor do vício é insuportável. E você precisa de mais uma dose. Chega uma fase que você já não tem dinheiro. Quantas pessoas que nós não vemos para dizemos, olha, eu perdi tudo por vício. Vendeu dinheiro, vendeu isso, vendeu aquilo. Começou a roubar, não sei mais o que. Às vezes tem a questão física também, porque o corpo ele se ressente das substâncias químicas que nós consumimos. Até aquele momento em que nós sentamos e dizemos, olha, eu não posso me refugiar mais. Eu não posso mais fugir. Seja qual for a dor que eu não quero encarar, eu vou ter que sentar e encarar. E às vezes é você se permitir voltar ao passado e encarar uma dor que você queria esquecer. Às vezes é a dor de um lar abusivo, ou, sei lá, violência, enfim, são muitas coisas. Mas tem algum momento, tá? Mas que em algum momento nós temos que sentar e dizer, olha, eu preciso aprender a lidar com as minhas próprias dores. Não tem substância química nenhuma que faça com que as coisas melhorem. E às vezes até pode melhorar por alguns instantes. Né? Você se desliga da realidade por alguns instantes. Mas em algum momento você vai precisar voltar. Quando você voltar, fosse o que fosse que você estivesse a tentar fugir, vai estar ali à tua espera. Porque não é sobre fugir, é sobre encarar e resolver. E por mais doloroso que seja, eu aprendi sobre algumas dores, algumas feridas. Aqui tem coisas que nós temos que aceitar. Temos que aceitar, perdoar e seguir em frente. E às vezes é você perdoar alguém que nunca veio te pedir desculpas. Para quem cresceu com um pai violento, por exemplo. Não há de falar, ai, me desculpa, e o nosso lar foi todo destruído, todo aterrorizante. Isso não vai acontecer. Mas é você olhar e dizer, olha, ainda que você não tenha vindo me pedir perdão, eu vou seguir em frente. Às vezes, até um dos riscos de você não perdoar é você acabar até se tornando aquilo aquilo que você viu quando você cresceu. Quantos homens às vezes não são violentos justamente por terem crescido num lar violento? Tem uma história do Fábio Powell que diz assim, acho que é os dois irmãos, fala de dois irmãos que cresceram com um pai alcoólatra, né, com um pai bêbado. E um deles, e um dia os dois saem de casa, né? Um deles se tornou um empresário de sucesso, enfim, sei lá. E o outro se tornou uma réplica do pai, bêbado, violento, abusivo. Porque às vezes nós não conseguimos curar a nossa ancestralidade. E é isso que nos prende. É disso que nós tentamos nos refugiar todos os dias. Talvez fosse sobre encararmos aquilo que nós lutamos para fugir todos os dias. Não é para fugir na bebida, não é para fugir nas drogas, não é para fugir. Seja qual for o vício. Talvez fosse sobre isso. Percebemos que o vício
É um refúgio, é um escape. Um momento que não dá para fugir mais, não dá para escapar mais. Em algum momento nós temos que sentar e olhar aquilo que tanto nos dói. Eu acho que nós nos destruirmos não traz solução nenhuma. Simplesmente não traz solução nenhuma. Até porque o vício é um outro problema que foi criado. É você criar um problema, é você criar um problema maior a fugir de um outro problema emocional. Porque a única coisa que nós queremos é nos desligar das nossas emoções. Eu não quero mais sentir essa dor. Talvez a única forma de você não sentir mais, seja qual for a dor emocional que você siga, não é bebendo, não é usando drogas, não é refugiando, seja qual for a substância. Seja você aceitando que você não tem como mudar, seja lá o que aconteceu, perdoar e seguir em frente. E, sinceramente, nem todo mundo que te abusou, te maltratou, há de vir te pedir desculpas. É porque para você pedir desculpas, você precisa perceber que você errou. Eu acho que nem todo mundo tem essa humanidade. Nem todo mundo tem esse nível de evolução de conseguir perceber que errou. Então, vamos parar de fugir. Vamos, vamos parar de tentar escapar da nossa realidade. Vamos ficar sóbrios e encarar, sejam quais forem as dores. E eu acho que às vezes, quando nós nos permitimos curar, nós conseguimos curar outras pessoas também. Você consegue dizer, olha, eu passei por isso e eu sobrevivi. Não são assim as histórias de superação. Pessoas que atravessaram coisas quase que impossíveis e ainda assim sobreviveram. E conseguem falar para outras pessoas, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas eu sobrevivi. Então, se eu sobrevivi, você também vai sobreviver. Então, talvez devêssemos parar de sermos vítimas das nossas circunstâncias e sermos os nossos próprios heróis. Mas isso só vai acontecer se nós pararmos de escapar à realidade. Começamos a encarar as nossas feridas, sem vergonha, sem culpa, sem medo. Eu espero que essa mensagem tenha vos ajudado de alguma forma. Obrigada por ter visto o vídeo.